Hoje eu vou te apresentar a síndrome do estudo fofo. O que é essa síndrome e como você pode solucionar isso? Bom, o estudo fofo seria como se fosse um estudo passivo, em que você simplesmente recebe aqueles inputs, aquelas informações na sua cabeça, e você espera que só isso vai ser o suficiente para você de fato dominar e aprender aquele conteúdo que você está buscando. Então, é muito importante a gente destacar aqui duas coisas diferentes, tá? Uma coisa é o estudo, outra coisa é o aprendizado. O estudo seria você de fato correr atrás daquela informação. Você buscar alguma fonte de informação, seja lendo um livro, seja assistindo uma aula, algum curso, que você busca dominar algum conceito novo, algum conteúdo que você ainda não tem esse domínio. E o aprendizado seria você de fato consolidar essa informação. E esse aprendizado ele pode se dar tanto através do estudo, quanto através de alguma interação, de alguma observação, tá? Você observar alguma pessoa resolvendo alguma coisa, executando algum tipo de atividade, você pode aprender sem estudar. Da mesma forma que você também pode estudar e também não ter o domínio, não reter aquela informação que você estudou. É como se aquela informação fosse para sua memória de curto prazo, né? Como se fosse para sua memória RAM, sem ir depois para sua memória de longo prazo, sem entrar ali no seu SSD ou no seu HD. Então, o que a gente mais quer é evitar que a gente estude sem aprender, porque seria basicamente uma perda de tempo e de energia, tá? Então, o que a gente quer é sempre que a gente estudar, a gente direcionar o nosso foco atencional e o nosso tempo àquela aquisição daquele conteúdo, né? Dominar aquele conteúdo novo, a gente quer de fato consolidar ele, a gente quer sempre aprender. E para isso, a gente precisa entender dois caminhos, tá? O primeiro seria o foco atencional, que é como se fosse o nosso solo, em que a gente vai plantar aquele conteúdo. Seria aquele solo bem fértil, adubado, tá? Em que a gente vai começar a plantar e esse solo seria o nosso cérebro. Então, qualquer coisa que você plante num solo mais fértil tem mais chance de florescer, de dar bons frutos. Então, isso envolve desde um cuidado fisiológico, né, do seu corpo, né, exercício físico. Você vai ver que eu vou falar muito aqui sobre sono, tá? Tanto para você reter os conteúdos que você estudou no dia, tanto para você ter alerta e disposição para estudar no dia seguinte. Então, o sono é um desses pilares dessa parte do foco, dessa parte, né, de adubar o solo, né, o terreno ali. E cuidados ali com a mente também, tá? Tem várias outras coisas que eu vou sugerir. Algumas são baseadas em livros que obviamente se baseiam, né, em artigos e pesquisas científicas. Outros também vai muito da experiência de outros profissionais com o qual eu consultei e peguei de vários livros, podcasts e tudo mais. Então, seria essa primeira parte, a parte de desenvolver esse foco atencional e esse cérebro propício para o aprendizado. Então, seu cérebro se transformar em uma esponja, tá? Que tudo que você pegar ali para absorver, ele vai de fato reter. E a segunda parte seria propriamente dita as técnicas de estudo, ok? Então, seria você saber de fato plantar, regar, né, aquela sementinha que você plantou. Então, aí que entra a parte propriamente dita do estudo fofo. Então, o que você menos quer é fazer aquele estudo passivo, em que você só recebe os inputs ao invés de você também produzir os outputs. Então, seria você simplesmente ouvir uma aula, ok, assim, parado, e esperar que você simplesmente ouvir aquela informação vai fazer com que ela fique sólida, consolidada ali no seu cérebro. Então, esse é um grande erro, esse estudo fofo, estudo passivo, que obviamente eu inventei com base no treino fofo, né, que é o que o pessoal da musculação fala, né? Então seria basicamente você tentar facilitar, né? Você tornar o estudo o mais confortável possível, ok? É você esperar que você simplesmente ouvir, receber informações sem ter um esforço mental, né? Vai fazer com que você de fato aprenda e domine o conteúdo. E muito dos conteúdos que eu vou trazer aqui, né, de novo, nessa esfera do estudo propriamente dito, na parte de plantar a semente, né, tirando, né, a parte que eu falei de preparar o terreno, vai ser baseado nisso. Então, por exemplo, se você tem técnicas equivocadas de estudo, né? Muita gente costuma, por exemplo, a ler um material e esperar que a simples revisão de reler aquele mesmo material vai fazer com que você tenha, né, uma retenção melhor daquele conteúdo e um domínio maior daquele material. Só que, por exemplo, nesse livro aqui, Fixe o Conhecimento é uma das coisas que o livro mais cita como uma estratégia ruim, né, como um estudo fofo. Porque muitas vezes quando você tem um contato com aquele mesmo material que você estudou por ele, você revisa por ele, você tem uma síndrome ali de que você tem uma familiaridade com aquele conteúdo e por isso é mais provável
que o seu cérebro, por ter essa familiaridade, acha que domine aquele conteúdo e faz com que você negligencie vários pontos e tal, e não saiba os assuntos que você não sabe. E o que isso significa, tá? Você lê um livro, aí você revisa por aquele mesmo livro. Aí o seu cérebro fala assim, cara, eu já domino tudo que existe sobre esse material. Só que não, você domina só o que está escrito no livro, né? É quando você pega, por exemplo, questões, tá? Para citar um exemplo, você vai ser disposto a várias outras variações, né, de apresentação daquele conteúdo, ou a vários outros conteúdos ali relacionados àquela matéria que você não dominava. Então isso vai abrir uma lacuna de conhecimento na sua mente. Você vai ver que você de fato não tem domínio sobre todo aquele conteúdo. Então o exercício, por exemplo, é uma das melhores formas de você ter um estudo mais ativo, tá? Principalmente se você de fato corrigir aquele exercício, né? Você realmente dar a devida atenção a ele e você pegar aquele conhecimento que foi, que aquela lacuna do seu conteúdo ali foi aberta, você percebeu que você foi exposto a algo que você não tem domínio ali através do exercício, e depois você buscar aquela informação. Igual um caçador, entendeu? Você fez um exercício, errou, a sua mente está com aquela lacuna de conhecimento, agora você vai igual um leão para buscar justamente preencher aquela lacuna que ficou aberta, né? Preencher aquele ciclo que ficou em aberto. Então, por exemplo, o exercício físico é uma excelente estratégia dentro de uma metodologia de estudo para você ter um estudo mais ativo, para você parar de estudar fofo, tá? Então, por exemplo, as pessoas têm o costume de anotar tudo que o professor fala durante a aula, tá? Assistindo um curso, por exemplo. Isso também não tem nenhum sentido. Você está basicamente pegando aquele conhecimento que o professor está falando e você está colocando ele inteiro no papel apenas. Tá? Não adianta você ter aquele conteúdo no papel, você tem que ter o conteúdo na sua mente. Então, anotar tudo que o professor fala pode não ser a melhor estratégia. Tem outras estratégias diversas que a gente pode discutir em outros vídeos, tá? A ideia aqui seria mais essa apresentação do que você pode é, esperar aqui desse canal, tá? E por que você deveria se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo. Mas, por exemplo, ao invés de você anotar tudo que o professor fala, talvez você anotar ideias de questões sobre aquilo que o professor está falando, por exemplo, ou você anotar os principais tópicos daquilo que o professor está ensinando. E, por exemplo, uma das melhores dicas de todas, de estudo ativo, aquele estudo que você está fazendo um exercício físico ali, você não está só, né, um estudo assim desconfortável de que você não está só recebendo aquele input de conhecimento, você está produzindo, né, um output, né, uma saída. Seria você pegar aqueles principais pontos ali que o professor falou e depois você dar essa aula, você explicar aquela aula, tá? Você explicar para algum aluno, você gravar um vídeo, montar um slide, uma apresentação daquele conteúdo que o professor passou em aula. Ou, por exemplo, você fazer, se você gostar de fazer resumo, se você fizer um resumo, mas assim, sem consultar nada. Você pega uma folha em branco do papel, sem o livro, sem o material, e depois você faz o próprio resumo sem consultar nada, só escrevendo, tá? Uma espécie ali de revisão ativa. Isso também é muito legal. E depois você checa, você compara com o material se alguma coisa importante ficou de fora ou não. Então essas são algumas dicas, tá? Tem várias outras. Lembra que a gente nem abordou a parte do foco, de plantar, de preparar o terreno, tá? A gente só está falando da parte do estudo propriamente dita e de uma dessas dicas de estudo ativo, mas tem muitos outros conteúdos que eu adoraria abordar por aqui nesse canal. Então, se você quer receber esse tipo de conteúdo, já se inscreve que a gente vai produzindo vários outros vídeos aqui, tá? Eu separei alguns dos livros, tá, que eu peguei como referência. Esse aqui eu acho que é o principal, é o mais baseado em evidência científica, em estudos. São, se eu não me engano, 3 neurocientistas, acho que psicólogos e tudo mais, que trazem dicas bem práticas, principalmente relacionadas na revisão ativa e repetição intercalada. Esse aqui que é bem maneiro, tá? Como aprender e como estudar, que é da onde eu peguei essa diferença, né, desses dois termos, mas é um livro bem legal também. Tem várias dicas que eu posso trazer sobre ele. Esse aqui é muito maneiro, a Barbara Oakley, Como Aprender Qualquer Coisa. Ele faz essa apresentação do foco, né, foco difuso e foco concentrado, muito legal, traz umas dicas muito maneiras nesse livro também. E, falando de foco, o livro do Daniel Goleman. Então, se vocês querem aprender a desenvolver um foco resolutivo, um foco sustentado, para você conseguir executar as tarefas, estudar de maneira concentrada, focada naquilo que você está estudando, né, naquilo que você busca ter um domínio, e saber a maneira melhor possível, né, das técnicas de estudo para parar de perder tempo e conseguir até com menos tempo e com menos esforço, né, com menos cansaço mental,
você conseguir ter um domínio melhor ainda dos conteúdos que você quer ter esse domínio. Então se inscreve aqui, tá? Ativa a notificação para quando tiver vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.